Cumprimento os irmãos na paz do Senhor, todos os amigos nessa tarde, com a mesma paz. Irmãos, eu estou aqui para contar um pouquinho do meu testemunho, no início da fé. E a gente sempre tinha vontade de contar o testemunho da gente, né, para muitas pessoas. Sei que muitas pessoas vai ver esse testemunho, vai ajudar muita gente, né? Eu ainda estava bem novo, né, quando eu perdi minha mãe. Minha mãe, na época, ela me chamava para ser crente. Eu nunca quis, né, na época, que eu achava que eu estava novo para poder ir para a igreja, né? Minha mãe tinha uma enfermidade, ela faleceu, deixou nós bem pequenos, né? Bem pequeno mesmo. E ela foi e ela me chamava, né? Ela ficava em pé no meio do terreiro, dava poço d'água, assim quase nos dias que ela morreu. E ela falava para mim: vou ser crente mais eu, porque se você for crente mais eu, vai dar força para mim. Eu tinha mais irmãos, né? Mas minha mãe sempre falava comigo. E eu nunca quis não ser crente não. Minha mãe faleceu, né? Nós ficou em 5 irmãos, ficou irmã pequenininha, né? E um dia, logo após ela falecer, eu fui para uma região por nome de São Domingos, né, município de Palmeiras de Goiás, e lá eu conheci a família do pastor José Gonzaga. E ali, pouco tempo que a gente estava conhecendo ali, já estava junto, né? Meu pai também foi para lá depois, e aí meu pai resolveu ir embora para Goiânia, e eu fiquei lá, né? Numa casa de tapa, aonde os pés de abóbora, de, de bucha, tomou conta daquela casa, e sobrou ali só uma entradinha. Eu entrava ali, dormia, muitas vezes não tinha nada que comer, mas estava ali, né? E ali eu conheci a família do pastor Zé Gonzaga, a gente pegou uma amizade, né? E um certo dia eu dei desejo de ser crente. E eu peguei e fui e aceitei Jesus no culto na casa de um pessoal. E ali a gente começou a servir a Deus. Mas naquela época, como eu não sabia nem o que era ser crente, né? Várias vezes eu não dei conta de ser crente, né? E ali eu estava trabalhando numa fazenda que tinha muitos crentes ali. Então o pastor Zé Gonzaga ia ali visitar os crentes ali, os irmãos. E certa época dava de uma estrada e ali a gente de vez em quando encontrava com ele naquela estrada. Mas como eu não dava conta de ser crente, eu corria dele, né? Muitas vezes eu pulei cerca, entrei no meio das canas, no meio de capim, correndo para o pastor Zé Gonzaga, porque eu achava que se a gente aceitar Jesus naquela época, a gente tinha que ficar firme, né? Não podia. Então eu corri dele várias vezes, né? Mas lá um dia Deus me deu força e eu voltei para a igreja, né? E ali eu reconciliei 12 vezes na igreja e não conseguia ficar crente, né? Mas um dia eu fui na igreja e ali, quando fizeram o apelo de quem queria reconciliar ou ser crente, eu ergui a minha mão para ser crente. E ali tinha uma irmã, né, que já 12 vezes já estava cansada de orar para mim, né? E ali tinha uma irmã que, quando eu levantei a mão, que ela viu que eu tinha levantado a mão, ela falou assim, o pastor Zé Gonzaga, não vamos orar pro Vaguinho mais não, porque ele não dá conta de ser crente, ele não presta para ser crente, né? E ali eu fiquei com uma vergonha muito grande, mas eu precisava daquela palavra. E ali eu reconciliei naquele dia, né? Mas nunca mais eu deixei de ser crente, para a glória de Deus. Então tem palavra que ela é dura, mas ela edifica a vida da gente. E eu comecei uma caminhada, né, na terra, ali junto com o pastor Zé Gonzaga, junto com a família dele. E ali naquela casa de tábua, um dia, né, o genro do pastor Zé Gonzaga e a filha dele apareceu naquele lugar. E ali eles me chamaram eu para morar na casa deles. Eu peguei e fui.
morar na casa deles ali. Deu muito trabalho para mim ir, porque eles crentes e eu fraco na fé. Mas um dia eu olhei para o céu, pensei comigo, mais ruim não tem jeito de ficar. Não tinha nada para comer, comia quando alguém me dava um resto de comida na roça onde a gente trabalhava, catava milho, né? Mas Deus foi dando força para nós. E quando eu fui para essa família, que é a família do pastor Zé Gonzaga, o genro dele e a filha, o genro dele já não se encontra mais no nosso meio, né? Partiu para a eternidade, já não está mais no nosso meio. Mas foi um homem que me ajudou muito a firmar os meus passos, né? Quando eu fui para a casa deles ali, eu só tinha uma parede de roupa. Eu não tinha roupa para vestir. Então, a roupa eu trabalhava, a roupa eu ia na igreja, então eu não tinha mais roupa para vestir. E ali, quando eu cheguei lá, ele falou assim, olha, vamos comprar uma bicicleta para você. Você andar, você é um rapaz, você precisa de uma bicicleta. E eu não sabia nem como fazer para poder comprar uma bicicleta, né? Porque não tinha dinheiro, não sabia nada. Mas um dia ele falou assim, vamos tirar mel para nós vender e para você comprar uma bicicleta, vou te ajudar. E ali várias noites nós fomos para o mato, né? Muitas vezes e o tirador de mel era ele, porque muitas vezes eu larguei no escuro, porque as abelhas vai em quem está iluminando, né? Larguei no escuro lá e corria, né? Mas ele teve paciência comigo, o pastor Zé Gonzaga teve paciência comigo, porque irmãos, eu era endemoniado, né? Eu tinha um espírito mau que me acompanhava, né? Vai chegando aí para frente e eu vou contando aí para os irmãos, é muito grande a minha caminhada, muita coisa, mas eu vou passando aí, né, de etapa a etapa, eu vou passando aí para os irmãos, né, a respeito da minha chamada. E aí eu fui morar na casa deles ali, ele pregava serviço, me levava e nós trabalhava, né. A filha do pastor Zé Gonzaga, que era a irmã Ivanir, Vana, que nós fala, né, hoje ela é casada com meu primo, quantas vezes ela esquecia que o sol, né, estava quente e nós ficávamos parados no meio do terreiro, lá na casa do pastor Zé Gonzaga, e ela me aconselhando a ser crente, porque eu dava muito trabalho, né? Sofria muito, punha os outros para sofrer, mas aquele amor, né, que eles tinham pela minha vida, né? Porque toda a vida foi muito trabalhador, né? Eu nunca desrespeitei família de ninguém, né? Não tive oportunidade de estudar porque a minha mãe era muito enferma, né? Meu pai saía com ela para Goiânia, para vários hospitais, a gente ficava tomando conta dos outros meninos, porque o meu irmão mais velho tinha ido embora para Goiânia para estudar, né? E eu não estudei, eu fiz o terceiro aninho primarinho, então não tinha muito estudo, não tem, né? Mas estava ali junto com eles e eles me dando a oportunidade ali para mim crescer, né? E ali eu me batizei em 91, né? E de 87 até 91 foi a minha caminhada, né? Pelejando para ser crente. Nesse intervalo eu passei 12 vezes para ser crente. E ali com o pastor Zé Gonzaga, né? A sua família, o Vair, que é rapaz, e outros rapazes da igreja, uma região de gente muito boa, né? De gente muito carismática, pessoa muito amiga, a igreja amorosa, né? E ali a gente ficava. Quantas vezes o pastor Zé Gonzaga tirava tempo para me aconselhar, né? Porque nesse vai e vem para lá, a gente perdeu a mãe muito novo, então a gente não tinha muita ideia, não tinha um amparo, né? E quando eu fui lá para o pastor Zé Gonzaga, quando eu não era crente ainda, muito novo, né? Muito novo mesmo, eu tinha uma folha de papel. Aquela folha, ela era uma folha já amarela, né? Ali tinha 16 nomes de pessoas que dentro do meu coração, quando eu ficasse adulto, eu ia tirar a vida deles tudo, né? Então quando eu fui para o pastor Zé Gonzaga, que ali ele me aconselhava, eu ainda fiquei ali até 91, que o ano que eu batizei, eu fiquei com essa folha guardada. Mas no dia que eu disse às águas que Deus entrou na minha vida, eu joguei aquela folha fora, né? Eu peguei aquela folha, joguei fora e Deus limpou do meu coração aquela mágoa que eu tinha com aquelas pessoas, né? A pessoa falava coisa para mim e eu ia guardando, né? Então, eu tinha no meu coração que quando eu ficasse maior,
eu ia tirar a vida deles todos. Então Deus fez essa obra na minha vida, tirou isso do meu coração, né? E eu continuei ali crente, servindo a Deus. O pastor Zé Gonzaga me deu a oportunidade ali de ser porteiro da igreja, né? Sonopraça da igreja. E eu não entendo de som, trabalhei 6 anos no som da igreja, lá do São Domingo, né? Aí eu orava em casa quando Deus, né, quando os irmãos iam cantar, que eu levava o volume, quando estava no ponto, o Espírito Santo falava para mim, tá no ponto, tá bom, né? Então eu trabalhei 6 anos ali, né, jovem, né, junto com os irmãos, tinha uma mocidade boa, uma mocidade abençoada, né? Então ali do pastor Zé Gonzaga, em Palmeiras, 40 quilômetros, né? Eu tinha bicicleta, então eu saía de lá de São Domingo para poder ir em Palmeiras buscar cartolina para nós fazer trabalho evangélico, trabalho do jovem, escrever nas cartolinas. Então um trabalho muito abençoado, né? Os irmãos que estavam ali sempre teve um carinho comigo, né? Depois que eu fui para lá para a filha do pastor Zé Gonzaga, com o genro, os menininhos pequenos, cresceu junto comigo. Então a gente levava para a igreja nos braços, trazia. Então a vida da gente ali, com o pastor Zé Gonzaga, eu até falo que foi o vento que tocou o meu barquinho para ali, né? Ali eu comecei uma nova vida, uma nova caminhada. Mas porém, muitas vezes nervoso, né? Muitas vezes dava lado, o inimigo usava, né? Então, sofri muito, mas Deus foi trabalhando na minha vida, foi lapidando a minha vida, né? E fui trabalhando e fui ficando firme, Deus foi abençoando, né? E ali a gente foi crescendo espiritualmente. Ali Deus foi trabalhando na nossa vida e nós foi crescendo, né? Junto com o pastor Zé Gonzaga ali. Mas muito nervoso, né? Quando eu chegava lá na casa dele, que eu estava nervoso, ele já me conhecia, só de eu entrar na porta da sala, né? E quantas vezes ele me aconselhava. Nunca me esqueci de um fato, né, que aconteceu lá. Às vezes a gente alegrava muito essa alegria da carne, ia, fazia farra, porque até hoje eles é muito farrista. Lá tem uma parte da família lá que eles é muito farrista e também era. E eu nunca me esqueci um dia que a Mantoinha, nós fomos num casamento, né? E ali a Mantoinha ganhou um presente. E ela levou aquele presente para lá, né? Levou aquele presente. E ali a gente rindo, a alegria da carne, né? Ali tem uma área lá, era diferente ainda, hoje cresceu mais, né? E ali a gente rindo ali, eu não sei o que aconteceu, né? Que esse presente da Mantoinha, que era nós fala rabinha de coar café. Ela caiu e eu pisei no cabo dela e quebrei. E a Mantoinha falou para mim, ei, irmão Wagner, mas a alegria da carne é boa demais. E aquilo eu fiquei com muita vergonha, né? Porque aí a gente já estava sabendo um pouco o que era ser crente. Porque na verdade, irmão, eu tinha muita vontade de contar esse testemunho, né? O mundo inteiro. Porque às vezes tem algum jovem, né, que está passando hoje o que eu passei naquela época, né? Então, que esse testemunho possa servir de ajuda, né, para alguém. Eu sou muito grato a Deus, né, por ser crente, por estar fazendo a obra de Deus, né? E a gente firmou na igreja, trabalhando na igreja, fui porteiro, igual eu falei para os irmãos, trabalhei no som, fui vice-presidente da mocidade vários tempos, fui presidente da mocidade. Então ali, graças a Deus, com muita paciência deles ali, porque tinha dia que eu enfesava na igreja, eu ia embora, né? Não assistia nenhum culto, ia embora, largava lá e ia embora, né? Tinha uma perturbação maligna que acompanhava a gente, né? Mas e graças a Deus que com muita oração, né? Eu me lembro como hoje, um dia eu desesperei, né? Minha mãe tinha partido para a eternidade, meu pai arrumado outra família, foi viver a vida dele porque estava novo, então ele tinha que fazer isso. E eu desesperei um dia, né? Que eu não tinha ninguém por mim, né? Mas naquela noite que eu desesperei, eu
tive um sonho, né? E no sonho eu vi o pastor Zé Gonzaga e a irmã Toninha joelhado de parede com a cama deles, e lá eles oravam para mim e falavam meu nome e pedia a Deus para me ajudar. Então quando eu tive aquele sonho que eu despertei, eu disse, tem alguém ainda para me ajudar, né? Porque a minha vida foi um desespero muito grande, né? É muito grande o meu desespero. Porque além da gente não ter ideia, né? Vamos dizer assim, na época, e tinha uma perturbação maligna que acompanhava. Então era muito difícil para mim, né? Mas eu não queria ficar longe da igreja, né? Esses 12 vezes que eu passei de ser crente, né? Às vezes eu ficava um culto sem ir, mas quando eu ia no outro culto eu já não aguentava, né? Terminar o culto e ir embora para casa sem fazer um recomeço com Jesus, né? Mas graças a Deus, Deus me abençoou, Deus me deu força, né? Para mim caminhar. O meu testemunho é grande, irmão. Eu vou dividir ele em vários pedaços, né? Para que os irmãos entendam, né? O que Deus faz na vida de um homem, quando Deus tem um projeto com ele, né? E ali fomos crescendo junto com a família do pastor Zé Gonzaga, né? E ali a Havana casou, né? O Ivaí casou, né? E ali Deus preparou também e eu casei, né? E quando eu casei, a mulher que eu casei já tinha um menino, 2 anos, né? Casei com ela e ali eu tive, né, as 2 filhas minhas, que é a Jaqueline e a Cíntia, né? 2 filhas que Deus me deu ali muito abençoada, né? Graças a Deus por isso. E ali quando a gente estava morando ali no ranchinho, né? E aí eu já estava com a fé mais firme, mas mesmo assim eu ainda vivia atribulado, né? Ali tem um corguinho, ali no Pastor Zé Gonzaga, que eu várias vezes, meses depois de crente, já trabalhando na igreja, tinha dia que batia um desespero, uma coisa assim. Quantas vezes eu tinha um cavalo, né? E ali eu montava nele e saía correndo para pular o corvo, para ver se o cavalo caía lá dentro e a gente morria, né? Aconteceu vez lá de eu ficar em pé do arreio do cavalo, né? Em pé, e o cavalo correndo que dava, numa baixada que tem lá, pulava o corvo e Deus não deixava eu cair em pé, né? Porque Deus não queria que eu tirasse a minha própria vida, porque Ele tinha projeto comigo, né? Então, mas toda a vida fui muito gostador de orar, de jejuar, né? Muito aquilo que o pastor Zé Gonzaga me entregou na minha mão, a obra de Deus, sempre eu fiquei firme, né? Nunca desanimei, nunca. O que ele me dava para me fazer, eu queria fazer bem feito, né? Então, na região que muita gente me conhece, às vezes não sabe do meu testemunho, pastor Zé Gonzaga, né, sabe de tudo que eu estou falando, a irmã Toninha, os irmãos daquela época ali, né, o vice dele, que é o pastor Joaquim Tavares, né, então muitas pessoas ali que me ajudavam, me aconselhavam, tirava tempo para conversar comigo, né, e aquela ira do coração de tirar a vida das pessoas, foi passando, né, muito revoltado, muito, e de repente o inimigo trabalhava na minha mente para mim poder fazer isso, mas só que Deus ia e falava comigo, né? E ali, um certo dia, eu não estava dando conta de ser crente, porque a ira era grande demais, o nervo grande demais da conta, e eu morava num ranchinho, né? Aonde um dia, 2 horas da tarde, o meu menino, que é o menino de criação, né? Ele fala eu de pai, considero ele demais, ter ele como meu filho mesmo, né? Ali ele pôs fogo no rancho. Ele pôs fogo no rancho, pequenininho, né? Mas Deus mandou um rapaz ali, né, por nome de Eduardo, e arrancou as folhas do rancho que estava pegando fogo, abriu um trieiro no meio, né? Quando eu cheguei do serviço de tarde, estava aquele buracão, mas não queimou tudo. Deus entrou em providência. E ali, irmãos, a gente tinha uma carroça, a gente ia para os cultos de carroça. Então todo mundo na região tinha carroça. Lá tinha um lugar no Pastor Zé Gonzaga, que lá tinha de 3 a 4 ranchos, né?
Então ali eles pôs nome naquela. E tinha uma estrada que passava de Pareia, que o Mão Zé toda a vida foi acolhedor demais. Então ali eles pôs, o povo pôs Vila São José, por causa dos ranchos, né? Então cada um ali tinha uma carroça, né, para poder ir para a igreja, e eu também tinha. Só que o cavalo que eu tinha empacava demais, né? Muitas vezes ele empacava, eu ia lá, pegava muito nervoso, muito irado, pegava ali um, a gente fala jacá, né? De palha de milho, e jogava debaixo do cavalo, punha fogo, para o cavalo desempacar, né? Ali a gente fazia isso. Mas esse cavalo ele fazia e eu desviar, tanto que ele me passava raiva, raiva mais raiva mesmo. E um dia eu fui na igreja, Deus usou um profeta lá falar comigo, que aquilo que mais me fazia raiva, fazia eu pecar e ia tirar, né? Eu levantava 4 horas, que eu mexia com moicana para tratar de gado, né? Ali numa fazenda onde também tinha uns irmãos que moravam ali, Mão Luiz, Mondinho, Mão Zé Melo, Mão Geraldinho, que já partiu, outros irmãos ali, né? E aqueles irmãos tudo tinham um carinho comigo muito grande. E eu que nervosismo, aquela coisa esquisita, aquela coisa estranha, né? Mas eles sempre estavam ali me aconselhando, né? Me ajudando. E ali, né, um dia, esse dito cavalo me passou tanta raiva que ele caiu no chão, eu mordi nele, mordi bem na quilina dele, quebrou os dentes da frente, né? De mordendo esse cavalo, aquela ira do demônio mesmo. E quando eu cheguei na igreja que Deus falou isso, eu pensei, o que será que Deus vai, né? Aí recebi aquela mensagem e fui embora. Isso foi num sábado. Numa segunda-feira eu cheguei para almoçar, meu filho disse, olha, o cavalo tá com a cara tudo inchada. E aí eu parei na estradinha assim, o cavalo veio, né? Saiu lá de onde eu estava, no canto do pasto. Veio, parou bem de frente de mim, já estava com o olho vidrado, um olho azul, verde, sei lá, vidrado assim. Ele vidrou o olho em mim assim, e eu pensei, vou arrumar um soro para fazer nele, porque ele empaca, mas é um cavalo de carroça que eu tenho para mim carregar a família, ir para a cidade, ir para os cultos, né? Então o cavalo olhou bem dentro do meu olho e deitou de parede comigo e morreu. Deus falou que ia tirar, né, o que mais fazia raiva. E naquela época, com certeza, aquele cavalo que mais fazia raiva para mim, né? E eu comecei a minha caminhada de crente, né, para a glória de Deus. E Deus nos abençoou, né, e nos deu vitória. Vou encerrar esse testemunho por aqui, né, porque eu vou falar em várias etapas. Eu vou contar o meu testemunho, né? Eu quero agradecer todos os irmãos, né? Morei 30 anos para São José Gonzaga, então eu quero contar o meu testemunho, que não é pequeno, é grande, né? Mas eu vou repartir em etapa. Que Deus abençoe os irmãos, né? E continue nos ajudando, né, a compartilhar esses vídeos, que esse testemunho, eu sei que ele vai servir de muita, né, utilidade na vida de muita pessoa. Que Deus abençoe. A paz do Senhor.